Hoje é o dia que o Senhor fez o culto da família e eu quero compartilhar com vocês uma palavra. E essa palavra, eu confesso que já tem ficado no meu coração há muito tempo. E eu falei, mas como eu vou ministrar? Porque você vai perceber que a primeira frase que eu quero trazer aqui parece ser assim um pouco estranha, mas o título da mensagem também parece um pouco estranho. E diz assim, o título dessa mensagem: nem só Noé, nem só Davi. Nem só Noé, nem só Davi. E eu quero abrir esse culto dizendo o seguinte: Noé ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Você entende isso? Então, por isso o tema, ele vai direcionar para isso. Existe um propósito maior de Deus. Deus teve um propósito na vida de Noé, assim como Deus teve um propósito na vida de Davi. Ambos cumpriram um propósito para o qual eles foram designados. Mas quando nós olhamos literalmente, nós vemos que Noé, de fato, pregoeiro da justiça, ganhou a sua família, obediente a Deus, mas ele perdeu toda a sua geração, porque esta foi levada nas águas do dilúvio. E Davi, que ganhou o mundo todo daquela época, ele conquistou, ele trouxe a arca para Jerusalém, mas ele perdeu a sua família. Então nós temos que refletir a respeito desses dois personagens bíblicos e para quem esses dois personagens bíblicos apontam. Então hoje eu quero te chamar para fazer a primeira leitura em Gênesis 6, 9. Você pode abrir em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. E a Bíblia diz assim: são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé era um homem justo, um homem íntegro e que andou com Deus. Amém, Jesus? Agora você vai abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo de número 22. Atos capítulo 13, versículo de número 22. A Bíblia diz assim: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém, Jesus? Pai, estas são os teus oráculos, essa é a tua palavra. Nós oramos, Pai, para que cada um receba o espírito de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que cada um possa ser transformado por meio da palavra de Deus e permaneça na palavra, porque aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Oramos para que o Senhor use o teu servo e que essa palavra que saia da boca dele venha inspirada do alto, do teu coração, para o louvor da sua própria glória. Assim nós oramos em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Então, nem só Noé, nem só Davi. Noé ganhou a sua família, perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo e perdeu a sua família. Mas você pode dizer, Noé foi um homem íntegro, pastor. Foi um homem reto, um homem de fé, um homem que andou com Deus. Sim, nós acabamos de ler em Gênesis 6, 9, que a Bíblia diz isso. Mas também, Davi foi um homem de fé também. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Nós lemos aqui em Atos 13, 22. E na verdade, de certa forma, tanto Noé como Davi, eles são considerados um tipo de Cristo. Mas,
de fato, ambos andaram em virtude, ambos tiveram seus predicados, ambos tiveram um propósito, mas ambos também tiveram suas falhas e limitações. E o melhor da Bíblia é isso, que ela não exime nenhum homem, por mais predicados, por mais de Deus que ele fosse, a Bíblia não exime também de mostrar e revelar suas falhas e limitações. Mas você deve estar pensando, mas o que é tipo de Cristo? Eu falei que Noé e Davi são tipos de Cristo. A tipologia, ela se baseia numa suposição de que existe um padrão de Deus, na obra de Deus, através da história de salvação, onde Deus ele prefigura na sua obra redentora no Antigo Testamento e cumpre no Novo Testamento. E para isso, ele vai trazer o quê? Aquilo que era sombra no Velho Testamento, coisas reveladas no Novo Testamento, algo pleno e novo. Então, quando nós lemos o Velho Testamento, tudo lá aponta para Cristo, ou quase tudo. Na verdade, tudo, e de forma direta ou indireta. Então, quando nós vemos aqui Noé ele tipifica Cristo, por quê? Porque ele constrói a arca, e a arca era a salvação para aquela geração. Ele prega sobre a arca, porque haveria de vir o dilúvio. Então a arca é um tipo da salvação que existe em Cristo. Então nós também dizemos que Noé, como pregoeiro da justiça, foi um tipo de Cristo. Da mesma forma nós vemos que Davi assim o foi. Ele foi um tipo de Cristo. Muitas vezes no Novo Testamento, inclusive, para se referir a Jesus, eles diziam, ali está quem? Jesus, o filho de Davi. Mas nós vamos voltar para Noé. Noé, a Bíblia diz que era este homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé foi o segundo pai da raça humana, porque depois que o dilúvio varreu a terra toda, e não havia mais seres humanos, a não ser os filhos de Noé, as suas noras e a sua esposa, então ele passa a ser o segundo pai da raça humana. O nome Noé, nós falamos há pouco tempo na mensagem nas melhores famílias, que significa consolo, alívio. Então, quando Lameque, ele então tem o seu filho Noé, ele atribui a Noé esse nome porque diz, esse vai trazer o quê? Consolo, ele vai trazer alívio para esta geração, para este mundo que está na terra amaldiçoada. Noé também foi um homem temente a Deus, e a Bíblia vai dizer, e eu queria que você abrisse comigo, em Hebreus 11, que ele foi herdeiro da justiça de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. E diz assim, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então o Noé foi esse homem temente a Deus, e ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Porque tudo que Noé fez, ele o fez pela... Quem está vivo aí? Tudo que Noé fez, ele fez pela fé. Ele foi aparelhar uma arca, mesmo ainda sem prenúncio de chuva na terra, mesmo sem qualquer tipo de evidência que aquilo iria acontecer. Então, pela fé, ele aparelhou a arca. E por isso, pela fé, a Bíblia diz que ele se tornou herdeiro da justiça. Amém, Jesus? A Bíblia vai chamar também Noé de pregoeiro ou pregador da justiça. Lá em 2 Pedro, um pouco adiante, 2 Pedro, capítulo 2.
Aqui no meu está 2 Pedro 2, 5. É isso mesmo? Não é, né? Em 1 Pedro eu não ia achar mesmo, né, gente? 2 Pedro 2, 5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, aqui também está dizendo que Noé foi o quê? Pregoeiro da justiça, o pregador da justiça. Então, muitos, na verdade, conhecem a história de Noé. Se você for lá fora hoje, perguntar para uma pessoa ali que não tem, sabe, nenhum princípio cristão, talvez não conheça a Bíblia, mas se perguntar, você conhece Noé? A pessoa vai dizer sim, falar que ele construiu uma arca. Então todos sabem, muitos sabem que Noé construiu uma arca. O que talvez poucos saibam é que Noé também construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus. Noé foi um homem de família, um homem de fé, um pregoeiro da justiça, um homem que trouxe consolo sim para aquela geração, porque ela estava corrompida. E Deus tinha um plano para um renovo através da vida de Noé e da sua família. Era um homem temente a Deus, é um homem que praticou a fé e andou sobre a justiça que procede dela. Então nós vemos aqui todos esses predicados. Nós vemos que Noé, de fato, ele constrói a arca e ele faz parte desse plano de Deus. Mas literalmente nós temos que entender que Noé construiu a arca para a salvação da sua família, e assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça. Mas vamos agora falar sobre Davi. Davi, a Bíblia diz assim: achei Davi, em Atos 13, 22, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, então, a Bíblia diz, não somente aqui em Atos 13, mas também lá no livro de Samuel fala que ele era esse homem, segundo o coração de Deus. Nós sabemos que Davi foi um cantor, foi um compositor, foi poeta. Nós sabemos que depois dele ter sido empossado, ungido rei sobre as 12 tribos, ele então lidera Israel em vitórias sistemáticas, decisivas contra as nações vizinhas, ou seja, ele vai ganhar o mundo daquela época. Ele de fato lidera Israel em vitória sobre os seus inimigos. Estendeu então Davi a sua influência desde o Egito, ou seja, desde a fronteira de Israel com o Egito, até o alto do rio Eufrates. E ele então inaugura um período de grande prosperidade e provisão material sobre Israel. Davi foi esse homem que não apenas se preocupou com as batalhas, com o fronte, mas ele se preocupou com a vida espiritual do seu povo. Ele se preocupou com a palavra de Deus daquela época. Ele se preocupou com a volta daquele povo para Deus. Ele trouxe então de volta a Arca da Aliança para o tabernáculo, um tabernáculo especial em Jerusalém. Ele também muda a capital para Jerusalém, para tornar aquela cidade um dos centros mais importantes espirituais e religiosos para o seu povo. Então o que isso fala? Fala de alguém que estava cuidando das coisas de Deus, cuidando dos propósitos do Senhor, e sempre puxando mais para fora do que propriamente para dentro, porque exatamente no auge do seu reinado, ele tem a sua fraqueza, ele cai em adultério, ele praticamente cogita de um homicídio do seu importante soldado Urias, e nós sabemos a história. Mas o que eu quero falar nesta manhã, nós precisamos entender propósitos. Nem só Noé, nem só Davi. Ambos cumpriram um propósito. Ambos foram homens de Deus. Inclusive Davi, mesmo com a sua queda moral, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas o que nós podemos ver que havia em ambos corações?
Ambos contavam com a graça de Deus e encontraram favor diante dos olhos do Senhor. Sabe o que nós precisamos nesses dias? Também sermos como Noé, como Davi, encontrar favor diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos contar com a graça de Deus. Deus, Ele derramou a graça dEle nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós não podemos deixar de lado a graça de Deus. Nós temos que tomar essa graça. Ambos também, tanto Noé como Davi, estão na genealogia de Jesus. Ambos são seus ancestrais. Quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, e até antes, citado em Mateus 1, nós vemos, por exemplo, a genealogia de Noé. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, depois de algumas gerações, gera Éber. Depois de algumas gerações, gera Tera, que viveu 70 anos e gerou Abraão. Aí lá em Mateus 1, Mateus vai registrar no capítulo 1, no verso 1, a genealogia de Jesus, e chamando Jesus de filho de Davi, filho de Abraão. E ele vai no verso 2 dizer: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E lá na frente, mais adiante, em outras gerações, Judá gera Salmão, que gera Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Quem está acompanhando aí pode dizer amém? Então, Jessé gerou Davi. E lá atrás, quem começou foi com Noé. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Sem gerou Éber. Éber gerou Tera. Tera gerou Abraão. Abraão, então, vai gerando Isaque, Jacó. Depois vai gerar Judá, um dos filhos de Jacó. Jacó gera Judá. Judá gera Salmão. Salmão, Boaz. Boaz, então Obed. Obed, Jessé. Jessé, Davi. E aí depois, mais adiante, Davi, em outras gerações, bisavô, tataravô, vai gerar Jacó. Jacó gera José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamava o Cristo. Então, nós vemos aqui o quê? Jesus como filho de Davi, mas Davi foi filho de Noé. Nós vemos então a ancestralidade, nós vemos que ambos apontam para Cristo. E como Deus ele tinha um propósito de não apenas alcançar uma família na terra, ou você acha que Deus tinha o propósito de alcançar só a família de Noé? Por isso Deus poupou apenas a família de Noé. Não, o propósito eterno de Deus é ter muitos filhos que se pareçam com o primogênito de Jesus. Então, Deus, depois do dilúvio, faz com que as gerações comecem a se espalhar, se aumentar. E em Abraão, ele diz: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção de dentro para fora. Diga: a bênção de dentro para fora. Diga assim: uma visão que produz uma missão. Sabe, a sua família é santa, amém? Diga assim: a minha família é santa. O que é santa? Porque ela é separada, santificada, consagrada. Você já consagrou sua família ao Senhor? Quantos aqui já consagraram sua família ao Senhor? Então sua família é santa, é consagrada em Cristo Jesus. Só que sua família não é apenas santa. Essa é uma das características que ela tem. Mas em Cristo, ela também é apostólica. Ela é santa para pertencer e adorar a Deus, mas ela é apostólica, enviada ao mundo para dar ao mundo o que o mundo não tem. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Você está entendendo isso? Então nem só Noé, nem só Davi. Noé ganhou sua família, mas perdeu o mundo. Davi perdeu a sua família, ganhou o mundo, mas perdeu a sua família.
Deus está chamando famílias santas, consagradas, separadas, para pertencer a Deus, para adorar a Deus, para dar um testemunho de dentro para fora. Mas de dentro para fora. Se o nosso testemunho não sai das nossas quatro paredes, está errado, está incompleto. Se a nossa geração está se perdendo, porque a de Noé teve um plano, Deus tinha um plano, Deus sabia o que estava fazendo. Então Ele permitiu que essa geração de Noé se perdesse, para começar uma nova história através de um homem que andou com Deus e debaixo da graça dele. Para que as pessoas reconhecessem a graça de Deus, Deus fez assim. Mas preste atenção, o próximo dilúvio, que não vai ser em águas, não vai ter segunda chance. Então, a menos que a gente ganhe essa geração, não haverá outra chance. Ninguém vai bater no peito e vai fazer, eu sou o novo Noé, eu sou o terceiro pai da raça humana. Ninguém vai ser mais. Quem está entendendo isso? Então, agora não tem mais essa palavra de perder a geração. Tem a palavra de ganhar essa geração. Porque quando nós vemos o texto dizendo como nos dias de Noé, assim também vai haver. Muitos estão casando, se dando em casamento e de repente... Mas nós não podemos mais esperar. O nosso testemunho de dentro tem que ecoar para fora. A nossa santidade, a nossa devoção, a nossa consagração tem que reverberar em uma chamada apostólica para fora. Então, se a minha família não está fazendo diferença lá fora, para o meu vizinho, na minha célula, no meu trabalho, na minha parentela, por onde eu passo, tem alguma coisa errada. Nós estamos perdendo essa geração. Ambos apontam para Cristo. Ambos apontam então para a primeira e a última. Sabemos de fato que o lar é a nossa primeira igreja. Essa semana eu mencionei uma frase de um poeta inglês no século XVIII, que ele disse assim, ele chamou o lar do único êxtase do paraíso que sobreviveu à queda do homem no Éden. Sabemos que, de fato, e não há dúvida da importância do lar no coração de Deus. A família é o seu projeto mais excelente. A nossa casa é a primeira igreja. Quando cuidamos dela, não negamos a fé e engrandecemos o Pai, de quem toma o nome toda a família no céu e na terra. Quem ama, cuida dos da própria casa. Sabe, o próprio Jesus, para quem aponta Noé e Davi, o Messias, Jesus, o Cristo, ele haveria de descender ou haveria de nascer de uma família. Ele nasceu e assim se cumpriu uma promessa. Jesus, ele nasceu de um ventre de uma mulher virgem pela obra do Espírito Santo. A Bíblia diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Então Jesus teve uma família, amém? Jesus teve um pai chamado José, Jesus teve uma mãe chamada Maria, Jesus teve 4 irmãos, Tiago, escritor da carta que leva o seu nome aqui na Bíblia, também irmãos de Jesus chamavam-se José, Judas e Simão. Jesus teve irmãs que não há registro dos nomes dela, literalmente na Bíblia. Jesus teve um primo de 2º grau, João Batista. Jesus foi circuncidado segundo a lei, quando ele era criança. Foi apresentado no templo conforme a lei, cresceu em estatura e se fortaleceu. Ele se encheu de sabedoria e graça diante dos homens e diante de Deus. Após os 12 anos, anualmente, ia com seus pais a Jerusalém para a Páscoa. Ia com seus pais. Seus pais os perderam em Jerusalém, o perdeu em Jerusalém. Ele ficou no templo ouvindo os doutores, passou o susto na mãe, era obediente, foi no casamento, ou seja, Jesus, ele viveu em família. Jesus, ele apontava também para família, para o valor que Deus deu à família. Mas sabe, tudo isso é muito importante, tudo isso é essencial.
mas nós precisamos entender o plano de Deus da nossa família neste mundo. Muitas pessoas estão achando que a família é só para dentro, é só para dar uma boa faculdade, é só para dar um bom ensino, é só para você comprar uma casa, é só para você ter pão. Não, a sua família, ela precisa projetar Cristo para fora das quatro paredes. A sua família precisa ter um testemunho para alcançar essa geração. A sua família deve falar da graça de Deus. A sua família deve significar também um alívio para essa geração, um consolo para essa geração. A sua família precisa ser Noé, sim, que é pregoeiro ou pregoeira dessa justiça, mas também uma família que aponte para a visão apostólica de ganhar as famílias dessa terra, que elas sejam benditas por meio de Cristo Jesus. Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, Ele quer falar, em você há uma semente, e a semente vai ser Cristo, que vai trazer essa bem-aventurança, essa bênção sobre todas as famílias. E eu quero falar que Cristo em você, Cristo na sua casa, Cristo na sua família, é a esperança da glória de Deus. Eu quero te falar que você é a família consagrada, santa, uma família que o Senhor tem trazido promessa, mas Deus está te levantando como família, como lar, para que você seja diferente nessa geração, faça diferença, seja sal e luz nessa geração. Sabe, muitas pessoas, muitas vezes, elas têm esse discurso, o discurso de falar sobre, não é, que Paulo disse com muita propriedade para o seu filho espiritual Timóteo: aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, é pior, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Mas Paulo não fala, aquele que não tem exclusivamente, somente cuidado dos da própria casa. Ele tem falado daquele que não tem cuidado especialmente. Tem diferença entre especialmente e exclusivamente? Tem diferença entre especialmente e somente? Tem. Então não posso me sentar nesse versículo e achar assim, não, eu já estou cuidando da minha casa, já está bom demais. Glória a Deus por isso. Cuida mesmo, porque ela precisa ser um testemunho para fora. Cuida mesmo, porque ela precisa ser uma casa de oração. Cuida mesmo, que ela precisa ser uma célula, irradiar a graça de Jesus, sabe, para a sua vizinhança, para o seu bairro, para a sua cidade. Cuida mesmo, porque ela precisa ser apostólica e ganhar, levar a graça de Deus que salvou a sua casa. Não foi você que salvou, foi Jesus que salvou. E se você de graça recebeu, você precisa de graça dar. Dê aquilo que você tem. O que a gente está fazendo é só olhar para dentro de casa. Pastor, mas nós estamos no culto da família, o que é isso? Eu não estou negando que o nosso olhar, e a primeira igreja, precisa ser na nossa casa. Nós devemos amar, nós devemos cuidar, mas não somente isso. Nós precisamos gerar, sermos intencionais em gerar conexões que transmita a graça de Deus que está na nossa casa para essa geração. Senão nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Nem só Noé, nem só Davi. Ah, pastor, mas Davi foi e ganhou, e trouxe a arca, e fez para fora, mas perdeu a sua família. Sim, mas ele cumpriu um propósito. Teve as suas falhas, ele se arrependeu, Deus, de fato, tratou com ele naquilo que deveria ser tratado. Mas nós não teremos outra chance. Noé tinha um plano, evidentemente, quando Deus varreu aquela geração, mas Noé teve um plano para colocar a sua família dentro da arca, porque depois do dilúvio a sua família se multiplicou. Se o plano de Deus fosse só a família de Noé, Deus não teria permitido que a sua família se multiplicasse, povoasse a terra e chegasse a Abraão, que foi aquele patriarca através do qual todas as famílias, a semente que estava nele, todas as famílias fossem abençoadas. As famílias da terra precisam ser abençoadas por mim e por você. Precisamos de conexões. Gera conexão no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua parentela. Não fica dentro do saleiro, não.
Não fica, sabe, enclausurado. Não fica, sabe, no ostracismo. Sai, conecte-se, faça conexões, leva aquilo que de fato você recebeu. Nós precisamos gerar algo assim. Ah, pastor, mas eu tenho tanto medo, porque eu vejo que pessoas às vezes perdem a sua família fazendo a obra de Deus. Eu refuto veementemente essa frase. Eu refuto totalmente. Quem está fazendo com o coração sincero, buscando a aprovação de Deus, e com o temor do Senhor, entendendo a importância da sua casa, ele pode fazer o quanto for a obra de Deus, que Deus vai estar cuidando da sua família, da sua casa. Então não fique nessa, sabe, eu já vi muitos pastores que dedicou tanto à obra de Deus, aí o lar, eu não sei, não vou me arvorar aqui em ficar julgando nada, porque eu não sou Deus, eu não conheço. Mas uma pessoa que é chamada a fazer o que faz, e ela faz em obediência, Deus, ele vela para cumprir as suas promessas. Ele vela, não é a minha performance, não é o que eu faço, é Deus me pediu. O problema é que às vezes Deus não pediu, não falou, não chamou, e aí a pessoa vai, não, Deus chamou, Deus comissionou, então vai, Deus está cuidando de tudo, porque se Deus não puder cuidar da nossa casa, nós muito menos cuidaremos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o que é isso? Temos que sair sim. E eu já ouvi muito isso lá em casa, porque nós somos muito entregues, nós entregamos tanto que até entregou o trabalho, entregou tudo, concurso público, entregou tudo. E muita gente falou, cuidado com a provisão, hein? Com a aposentadoria. Você está pensando nos seus filhos? Estou pensando tanto que eu fiz o que eu fiz, Deus me chamou. E hoje o Samuel, ele está aí, rompendo, né? A Esther está aí, rompendo. E a sua família também está rompendo em nome de Jesus. Quer um exemplo que funciona? Olha para Jesus, não é para mim. Então você pensou, Jesus, ele fez o que tinha que ser feito. Jesus, para a gente ir terminando aqui, ele teve um senso de propósito. Abra comigo em Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 46. Aqui fala de um momento em que a mãe e os irmãos de Jesus estavam ali e chamaram Jesus. Olha só, enquanto Jesus ainda falava ao povo, eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora. Quem que estava do lado de fora? A mãe e os irmãos no plural, a mãe no singular, evidentemente. Eis que a mãe e os irmãos dele estavam do lado de fora, procurando falar com ele. E alguém lhe disse, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e querem falar com o Senhor. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxe o aviso, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa, Jesus foi tão insensível. Jesus, ele era focado no propósito. Se Jesus fosse insensível, lá na cruz, lembra do Calvário? Agonizando, morrendo, quem está no pé da cruz? Maria, não é? Maria e o discípulo amado. Quem que era o discípulo amado? João, isso. Muito bom, João. Aí o que Jesus fala? Maria, eis aí o seu
filho, João, eis aí a sua. O que Jesus está dizendo com isso? Eu sou arrimo de família, eu estou indo. Então, João, cuida da minha mãe. Mamãe, cuida desse discípulo que é um amado. Isso é cuidado ou não é? Jesus, ele fazia tudo certo. Uma coisa não exime a outra. O senso de propósito não exime o cuidado da família. O cuidado da família não exime o senso de propósito. Nem só Noé, nem só Davi. Quem está entendendo isso? Por quê? Porque senão, gente, cuidado com a vibe. Não, primeira igreja, a gente fala, o lar é a primeira igreja, mas cuidado. Eu estou vendo muita gente sentadinho lá no sofá da cama, no sofá da casa, sofá da sala, da cama, de manhã o slow motion, né? Fica assim, do sofá da sala, aqui é a minha primeira igreja, que maravilha. Se vier o outro dilúvio, que se perca essa geração, não vai ter mais outra oportunidade. Noé, ele fez o que tinha que ser feito, porque haveria de vir uma outra geração, o plano de Deus foi esse, mas agora não vai haver mais. Nós somos agora a geração de João Batista, pregando não a primeira vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus, e quando ele vier a segunda vez, a fatura vai fechar, e a gente tem muita coisa que a gente não está repartindo, e está tudo bem, afinal de contas eu estou cuidando dos meus, ótimo. Cuidar dos seus, desculpa a sinceridade, não é mais do que? Mas nós temos que fazer mais do que a obrigação, que é levar aqueles que talvez não sejam tão amáveis, porque cuidar dos nossos é até mais fácil, de certa forma, né? Alguém vai falar, depende, pastor, mas é uma obrigação. Um pai, ele tem por encargo, responsabilidade, cuidar dos filhos. E eu vou te falar, não precisa nem ser crente não, eu vejo famílias tão exemplares, que pai cuida do filho, marido cuida da esposa, não são crentes. Então, querido, quando Jesus falou, deixa os mortos sepultar os mortos, ele está falando assim, tem coisas que até uma pessoa morto-vivo, que é uma pessoa que não nasceu de novo, pode fazer. Trazer pão para dentro de casa, pagar as contas, cuidar da casa, mas pregar o evangelho só vivo pode pregar. Então, o ímpio pode ter uma casa tão exemplar quanto a sua, do ponto de vista material, de alguns cuidados, mas ele não pode pregar, dar o que ele não tem, que é a graça de Deus. Quem vai fazer isso? A sua família, meu querido, para que não sejamos tomados repentinamente, como nos dias de Noé, porque muitos estão casando, se dando em casamento, e de repente, e quem vai fazer isso? Nós, a nossa família santa, separada, mas apostólica, para levar essa mensagem, amém? Então levante-se, faça a diferença, seja sal e luz. É claro que com um testemunho terrível dentro da sua casa, você não vai conseguir fazer com que ecoe nem da porta da sua casa para fora. Fui evangelizar o vizinho, pastor, e o vizinho nem quis abrir. Claro, o pau quebra, ele fica ouvindo tudo lá do lado, e você depois quer evangelizar, ganhar o vizinho. Não vai ganhar. Seja uma bênção para essa geração, em nome de Jesus. A sua casa é. Jesus falou também assim, não há quem deixe pai, mãe, irmão, irmã, campo, que não receba nesse presente século 100 vezes mais. Pai, mãe, irmão, irmã e campo. Então Deus não fica devendo nada para ninguém. Deixou para fazer a obra, com uma direção específica, debaixo de bênção, vai receber 100 vezes mais. Nossa, pensei que tinha crente aqui nessa manhã, aqui na igreja. E finalmente, Jesus passa no crivo. Quem quer ser discípulo de Jesus aí? Jesus passa no crivo, passa no filtro, para quem queria ser seu discípulo. Jesus fala assim, não pode ser meu discípulo quem ama mais pai, mãe, esposa, irmão, irmã, e até a sua própria vida mais do que me ama.
Jesus está falando assim: não ame pai, não ame mãe, não ame irmão, não ame a sua... Jesus está falando isso? Não, jamais. Ele está falando assim: não pode ser meu discípulo aquele que ama mais. Aquele que ama mais o pai, a mãe, o irmão, o cônjuge e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque na primeiro apelo, o neném está chorando, deixou o posto, abandono de posto, porque afinal de contas sempre vai haver uma demanda familiar. E eu deixo o posto para cuidar. E Deus está cuidando de tudo. Eu fiz o que eu tinha que ser feito? Fiz. Então posso cuidar daquilo que Deus me chamou a fazer, com tranquilidade, porque Deus está cuidando de tudo. Quem acredita nisso? Não pode ser meu discípulo quem ama mais essas coisas. Agora, deixa eu falar, uma pessoa que ama muito Jesus, ele vai amar muito a sua família, ele vai amar muito seu cônjuge, vai amar muito seus filhos. Uma coisa puxa a outra, não é exime a outra. Parece que quanto mais eu amar Jesus, menos eu vou amar minha família. Não, pelo contrário, quanto mais eu amar Jesus, mais eu vou amar minha família. Mas é aqui, Jesus está aqui, minha família está aqui. Mas quanto mais eu amar Jesus, mais minha família está sendo rebocada para cima. Quem está entendendo isso? Deus está nos chamando a isso. Essa palavra que eu tinha para você hoje. Nem só Noé, nem só Davi. Noé ganhou sua família, mas perdeu o mundo. Davi ganhou o mundo, mas perdeu a sua. Quem entendeu essa mensagem? Então fica de pé. Vamos celebrar com a ceia agora. A palavra também que eu quero deixar aqui, conexões. Fala conexões. Porque tem muitos que se tornam crentes, perdem as conexões, não vai mais visitar, não vai mais. Tem que ir. Agora que tem que ir. Tem pessoas que só ficam dentro de casa. Não, sai, faça conexões. Precisa ter conexões. Assim que você vai transferir aquilo de bom que você tem dentro da sua casa para fora dela. Sem conexões não há transferência de graça. Qual que é a palavra-chave? Conexões. Conexões. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu coração. Tanto Noé como Davi apontavam para Cristo. Tanto Noé como Davi foram tipos de Cristo. Tanto Noé como Davi, ambos dependeram da graça de Deus. E tanto um quanto o outro eram sombras daquilo de melhor que viria, que é Jesus. Então Jesus, ele é o paradigma, o padrão. E é Jesus que precisa estar dentro do seu e do meu coração, das nossas casas e famílias. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu queria que você orasse após mim dizendo: Senhor, todos com voz de muitas águas digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua voz e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a presença do Pai, para a casa do Pai, para a família de Deus. Ainda com olhos fechados, eu quero perguntar: você fez essa oração e se identificou com ela? Levante uma das suas mãos que eu quero orar por você. Isso, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar agora a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Eu vejo mais uma mão levantada. Você que fez essa oração e se identificou com ela, você pode levantar a sua mão agora que eu quero orar por você. Isso. Eu queria que você agora saísse do seu lugar,
Amém. Eu vou estar aqui te esperando, sem constrangimento. Vem aqui à frente que eu quero orar com você, por você. Isso, vem, você que levantou sua mão, vem. Se você está do lado dessa pessoa que está com a mão levantada, abraça essa pessoa e fala assim: vamos lá comigo? Vamos juntos, vem. Isso, pode vir. Pode vir. Isso. Os consolidadores, por gentileza, podem vir. Você que levantou sua mão. Isso. Fiquem de frente aqui para mim. Isso, aleluia, que bom, que bênção você veio, viu? Amém. Você que levantou sua mão, vem aqui. Você que... Aleluia. Pai, nós oramos por essas vidas, aquelas que, ó Deus, o Senhor mesmo chamou. Este jovem, ó Deus, que está aqui diante de mim, aqueles que talvez não estão aqui, mas levantaram as suas mãos, o Senhor conhece, sabe. Mas em nome de Jesus, transforma, Deus, a vida dele. É uma decisão de fé, não em uma religião, ou muito menos uma denominação, mas em Cristo Jesus. Cristo nele é a esperança da glória. Que ele, Pai, se reconheça como filho amado de Deus, e que nada e ninguém possa separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que ele creia que não há mais condenação sobre ele, e que ele pode viver os sonhos de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, viu, querido Juliano, né? Você vai receber um abraço desses irmãos aqui, ó. Alexandre, o Júnior. Pode abraçar esse irmão aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pelo Juliano, pela vida dele. Seja bem-vindo à família de Deus. Aleluia. Nós vamos entregar a ceia do Senhor agora. A ceia aponta para Cristo. Então, se você não tem Cristo, vai ser só um pedaço de pão e um suquinho de uva. Não, você não deveria comer assim, porque a Bíblia fala que nós devemos discernir o corpo. Então, a pessoa, para discernir o corpo, ela tem que ter recebido Jesus como Senhor e Salvador. Então, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e já desceu as águas num ato público, dizendo que você nasceu de novo, e não se envergonha de ser família de Deus, então você pode sentar à mesa, você pode receber o pão e o cálice, discernindo o que significa ou simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Mas se você ainda não fez essa decisão, não espere, porque nós estamos como nos dias de Noé. Muitos casam e se dão em casamento, comem e bebem, e não estão atentos aos sinais que Jesus está voltando. Isso não é uma palavra de terror, mas de amor. Jesus te ama e quer te resgatar em graça. Então você precisa aceitar Jesus. Você precisa fazer essa confissão de fé. Precisa descer as águas, dando esse testemunho público. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Você pode agora, segurando os elementos da ceia, fazer o seu autoexame. Você pode agora dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor, mesmo por meio do Espírito Santo, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Joga fora, Senhor, limpa o meu coração e joga fora tudo que não é teu. Eu não posso viver mais assim, porque eu sou livre. Eu sou livre, eu não estou mais debaixo de escravidão, e isso não me pertence mais. Eu lanço fora todo o levedo, porque um pouco de fermento pode levedar toda a massa, mas eu não quero nem esse pequeno levedo na minha vida. Eu lanço fora para comer os asmos da sinceridade. Você pode orar a sua oração, abrindo os seus lábios, declarando a sua fé em Cristo Jesus. Não saia daqui sem a convicção de que você nasceu de novo. Se você está segurando algo que você não consegue discernir, você precisa nascer de novo. Se você está segurando algo que você ainda não
realmente testificou publicamente por meio do batismo nas águas, você precisa se batizar. Isso nos credencia a sentar à mesa com discernimento e cear com o Senhor. Pense nisso, reflita nisso e haja por meio desta realidade. Amém, Jesus. Quero ler o texto. Enquanto os diáconos, as diaconisas estão entregando os elementos da ceia. E a Bíblia diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Então agora você vai comer do pão, porque esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por nós, que foi traspassado por nós, que foi ferido pelas nossas transgressões e que agora nos traz a paz. Faça isso em memória de Cristo. Coma do pão dando graças a Deus. Coma agora agradecendo ao Senhor em gratidão, em ações de graças. Aleluia, aleluia. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então você vai agora tomar do cálice, que é a nova aliança no sangue de Jesus, crendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, crendo que Jesus, Ele derramou o sangue para nos dar uma nova conexão com o Pai. Então você vai celebrar o Senhor tomando do cálice da nova aliança, celebrando o nome do Senhor, porque Ele vive, Ele reina e Ele voltará. Celebre o Senhor nesta manhã. Celebre, igreja. Celebre até que Ele venha. Sempre
bênção que estava em Abraão está na sua vida. Você é filho de Abraão, amém? Então a sua família é bendita, porque essa semente chegou na sua casa, que é Jesus, amém? Diga assim: a minha família é santa, separada para adorar e pertencer a Deus. Mas diga assim: a minha família também é apostólica para ser enviada ao mundo e levar a graça de Deus, amém? Aleluia. Então agora, pastora Ana, você pode se assentar. Amém. Paz e graça, amada igreja. Bom dia. Hoje é o dia do pastor. E nós estamos aqui, da IBA Kids, fazendo essa homenagem para todos os pastores da IBA, para todos os pastores também que estiverem nos assistindo no YouTube. E o princípio de hoje que as crianças viram foi: Deus quer que honremos os nossos pastores. E o versículo foi: darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias 3,15. Nós da IBA somos gratos a Deus porque nós temos esses pastores que têm nos apacentado com conhecimento, com inteligência, com sabedoria, com discernimento de espírito, que nós entendemos que é algo muito importante e relevante. E as crianças então vão fazer essa homenagem para o pastor, amém? Cadê a dirigente aqui do... Precisa ficar lá embaixo, quem vai conduzir? Vem, a Esther que vai conduzir. Os gestos, isso. Pode soltar a música. Oi, ovelhinha, por onde você andou, hein? Não some não, que o pastor sente sua falta, não é, Nath? Ah, esse meu pastor sente sim. Volta logo pro aprisco, vem! E o pastor contou 99 ovelhinhas contou e viu que uma faltou e viu que uma ovelhinha faltou e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. E saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar.
que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha. Vamos lá de novo? Amém! Essa é a homenagem da Iba Kids para todos os pastores. Deus abençoa. Podem descer, crianças. Por um momento eu pensei que eu era só pai, agora lembrei que eu sou pastor. Estava ali abraçando a Esther. Vamos ficar de pé e receber a bênção apostólica? Amém. Olha que bênção, 11h05, nós conseguimos fazer isso tudo aqui e num horário muito bom, né, queridos? Aleluia. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz, uma semana de bênção e vitória. Aleluia.